Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro de 2 Crônicas. Nós até agora estivemos até o capítulo 16 com a morte do rei Asa. O cronista dedica mais capítulos aos reis que foram bons reis, como Asa, Josafá. Depois nós vamos ter o rei Ezequias e o rei Josias e Jorão. Esses reis foram considerados bons reis. Por exemplo, agora nessa sessão, com a morte de Asa, Josafá vai reinar e Josafá vai ter 4 capítulos, aqui, capítulo 17, 18, 19 e 20, dedicado ao reinado de Josafá. Parece que Josafá teve também um período que ele reinou juntamente com seu pai Asa, quando Asa adoeceu dos pés no ano 30º até o ano 41º. Parece que Josafá teve um tempo que ele reina com seu pai. Parece que o cronista coloca um pouco mais de tempo para Josafá do que realmente o livro de Reis coloca. Isso daí é porque ele reinou juntamente com seu pai, não é? Diz aqui, Josafá, capítulo 17, Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. As cidades de Efraim pertenciam ao reino do norte, mas Asa tomou, e aí Josafá vai estar colocando guarnições ali. Apesar que o tempo que Josafá está reinando é o mesmo tempo do rei Acabe, e no final Josafá e Acabe vão fazer um acordo, nós vamos ver isso. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou os balins, tá vendo? Então Josafá foi considerado um bom rei, andou nos caminhos de Davi seu pai. Davi é o modelo do rei perfeito no livro das Crônicas. Então quando os reis andavam nos caminhos de Deus, ele dizia que também andava nos caminhos de Davi, não é? Antes, verso 4, antes buscou ao Deus seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. As obras de Israel está mencionando aos reis de Israel. E o Senhor confirmou o reino em suas mãos. Quando o rei era bom, quando o rei procurava amar a Deus e obedecer os mandamentos do Senhor, confirmava o reinado. E aconteceu com Josafá. E o Senhor confirmou nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Note que o reino de Josafá é um rei próspero, todo mundo lhe dava presentes, e ele veio ter riquezas e glória em abundância. Lembra um pouco as riquezas e a glória do reinado de Salomão. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Novamente, Josafá faz uma limpeza, tirando altos, bosques, onde o povo adorava. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes a Ben-Rai, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E vão certamente ensinar aqui os caminhos do Senhor. Verso 8, e com eles os levitas, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeurão. Vamos lá, vamos ver o que eles ensinaram. Verso 9, e ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Note que Josafá foi um rei que promoveu o ensino da lei do Senhor. O ensino é importante, né? O profeta Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou
o conhecimento do Senhor. Aqui, Josafá se preocupou em que os levitas, os sacerdotes, ensinassem o povo como é importante o ensino na casa de Deus, para a gente ensinar e aprender. Então eles ensinavam entre o povo. E como eles ensinavam entre o povo, verso 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Todos temiam, né? Josafá está crescendo em glória, Josafá ensina, manda os levitas ensinar o povo. O que houve? Deus criou um temor geral que ninguém queria ir à guerra contra Josafá. Verso 11, alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Note que Deus fazia até os filisteus trazer presentes a Josafá. Os filisteus normalmente eram inimigos de Judá, mas aqui Deus fez com que Josafá achasse graça diante dos filisteus, traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 carneiros trouxeram a ele, e 7.700 bodes. Então foi trazido o gado miúdo a Josafá, carneiros e bodes, 7.600, não é? 7.700, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Olha que coisa maravilhosa, não é? Trouxeram a Josafá um grande presente. Verso 12, cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Então, o reinado de Josafá está crescendo, está se fortalecendo, recebendo presentes dos árabes, dos filisteus, do povo, e teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Quer dizer, o exército dele também era de varões valentes em Jerusalém. E esse é o número deles, segundo a casa de seus pais em Judá. Era o chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. Um exército razoável tamanho, 300.000 varões. E após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000, 300.000 mais 280.000, nós estamos falando de 580.000 valentes preparados para a guerra. E após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões. Então, com mais 200.000, estamos falando de 780.000 homens valentes. Fora os de Benjamim, agora vem de Benjamim, Eliada, varão valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo, quase 1 milhão de homens, 980.000 homens, que é muita gente. E após ele, Josabe, com ele 180.000 armados para a guerra. Agora já passou de 1 milhão a 160.000 homens de guerra. E esse estava a serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes por toda a Judá. Não é à toa que ninguém queria fazer guerra com Josafá, como diz aqui no verso 10, e veio temor sobre todos os reinos. Claro, o exército de Josafá passava de 1.160.000 homens, você pode contar aí, 1.160.000, um grande exército. Quem é que ia se atrever a lutar contra um rei que tinha 1.160.000 homens de guerras pronto para batalhar? E aí, claro, até o próprio Acabe vai fazer aliança, não é? Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui está o problema de Josafá, não é?
foi se aparentar com o rei Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? É nessa batalha que eles vão, e Acabe vai acabar morrendo nessa batalha. E ele diz: com tu és, serei eu e meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Então eles decidiram ir juntos à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço a palavra do Senhor. Josafá era um rei prudente, que buscava a direção do Senhor. Antes de ir a Ramote-Gileade, nessa batalha, ele falou: vamos consultar ao Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Essa mesma história que nós encontramos em 2 Crônicas, ela também se encontra no livro de Reis, no livro de 1 Reis, capítulo, nós vamos ver no capítulo de número 22 de 1 Reis, o último capítulo de 1 Reis 22, que é quando eles vão consultar os profetas, e os 400 profetas vão todos dizer para subir, com exceção de um profeta, nós vamos ver. E eles disseram: sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Mas Josafá ouviu aqueles 400 profetas e algo não parecia bem que estava com Josafá. Josafá não sentiu que aqueles 400 profetas estavam dando a ele a palavra correta. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos. Josafá percebeu que aqueles profetas de Acabe não tinha nada do Senhor. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel. Interessante como o cronista não menciona propriamente Acabe, mas sempre o rei de Israel. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse: traz aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras reais, não é? E estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Então, imagine só, a entrada da porta da cidade de Samaria, os 2 tronos, esses profetas ali profetizando, e até esse Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, então essa profecia aqui é uma profecia ilustrada, ele bota uns chifres de ferro, não é, na cabeça, e assim diz o Senhor: com esses ferirá os sírios até de todos os consumires. É uma profecia ilustrada desse Zedequias, mas infelizmente era uma falsa profecia. Cuidado com profecias, e só fala coisa boa, não é? Nós vamos notar que às vezes o profeta fala da sua emoção ou da sua forma de achar que vai dar vitória ou para agradar alguém, né? Mas é muito importante buscar verdadeiramente a palavra do Senhor. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e prosperará, porque o Senhor te dará nas mãos do rei, não é? Então a profecia era boa aqui, os falsos profetas. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Olha só, o mensageiro vai chamar o profeta,
já dizendo ao profeta o que ele tem que profetizar. Porém, Micaías quer dizer aquele que se parece com o Senhor, disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Não é? Olha só, o Micaías é um homem de Deus. O que Deus falar, eu falarei. Um homem dirigido por Deus. O homem que é dirigido por Deus não quer falar suas próprias palavras, prefere falar aquilo que Deus lhe dá, as palavras de Deus. Micaías é um exemplo de um profeta verdadeiro. Você pode assistir o nosso programa também no livro de 1 Reis, capítulo 22, nós comentamos essa mesma passagem paralela. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei eu? E ele disse: subi e prospereis, e serão dados nas vossas mãos. Mas Micaías falou num tom de deboche, num tom de gozação, de ironia, e claro, o rei de Israel percebeu, né? E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não fale senão a verdade no nome do Senhor? Agora o rei pediu que ele falasse a verdade. Note que lá no início, e o mensageiro já falou, ó, a palavra dos profetas todas é boa, então ele falou num tom de ironia. E o rei Acabe percebeu. Ele disse: quantas vezes vou te conjurar para que fale a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Essa profecia, Jesus também, de uma certa forma, mencionou ela quando ele ia para a cruz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele diz: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Foi isso que ele descreveu para o rei Acabe. E o rei de Israel, nesse caso, né? Aqui o cronista nem menciona muito Acabe pelo nome, sempre menciona o rei de Israel. Então, o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém o mal? Mas então o rei percebeu que aquela profecia não vinha a seu favor. As ovelhas dispersas, cada um para sua casa. Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, na sua mão direita e à sua esquerda. Essa visão de Micaías é algo tremendo, né? Viu o Senhor assentado no seu trono. Que visão! Ele era um profeta visionário. E ele diz: eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. Ele tem uma visão celestial e ele vai descrever ao rei, não é? A visão aqui dele é algo tremenda. Nós vemos algumas visões de homens na Bíblia que tiveram, por exemplo, a visão que Moisés teve em Êxodo 33, 23, essa visão de Micaías aqui em 2 Crônicas e também em 1 Reis 22, a visão de Isaías, que também viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, a visão de Ezequiel, que viu rodas e viu os querubins, a visão de Daniel 7:9, a visão de Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, e a visão de João, não é? Então é uma visão tremenda, essa visão de Micaías. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Então agora ele está tendo uma visão do céu, decidindo o futuro de Acabe. Disse mais: um diz dessa maneira e outro disse outra. Então saiu um espírito. Olha que espírito interessante. Note que aqui esse espírito está com a letra minúscula, não é o Espírito do Senhor. E se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Então veio esse espírito,
na presença de Deus, diz que persuadiria Acabe a subir. E o Senhor pergunta, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Uau! Espírito de mentira na boca dos profetas. Paulo diz que em Atos 16 havia uma moça com espírito de adivinhação. Aqui é pior que o espírito de adivinhação, espírito de mentira. A mentira é um espírito. E de vez em quando ela se apossa de alguns filhos. Eu disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. Deus é um Deus da verdade, mas ele permitiu esse espírito de mentira, porque os homens amam mais a mentira do que a verdade. Romanos diz que os homens, capítulo 1 de Romanos diz que os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, e por amarem mais a mentira do que a verdade. Jesus também disse que para os judeus, em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando abre a boca, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Provavelmente esse espírito de mentira era o espírito do próprio mal, de Satanás. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira. O Senhor pôs, não é que Deus põe o espírito de mentira. Deus permitiu que esse espírito de mentira na boca de teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Micaías teve uma visão, menciona a visão, espírito de mentira na boca dos profetas. Então Zedequias, filho de Quenaana, se chegou, porque Zedequias era que usava lá os chifres de ferro, e feriu a Micaías no queixo, lhe deu um soco no queixo. Olha aqui Zedequias, que homem bem espiritual esse Zedequias, né? Pegou quando Micaías falou, ele deu-lhe um soco no queixo, feriu no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Que mentiroso, esse Zedequias, além de ter o espírito de mentira, ainda pelo jeito tinha o espírito violento, feriu o profeta verdadeiro no queixo. E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Né? Zedequias, ele falou que Zedequias ia se esconder de câmara em câmara. Você vai ver naquele dia, quando você estiver atemorizado e querer se esconder. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador de cidade, e Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia. Pão de angústia era pão ruim, não é? E com água de angústia, até que eu volte em paz. Água de angústia, pão de angústia, ou seja, dá pouco para ele, dá na angústia dele. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos. Ele ainda pediu que o povo fosse testemunha que realmente o Senhor falara por ele. O profeta verdadeiro não teme, porque ele sabe quando o Senhor falou, não é ele, é a palavra do Senhor. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Mas Josafá já tinha ouvido a profecia, sabia, provavelmente eles seriam feridos. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Acabe decidiu se disfarçar para não reconhecer. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrar na peleja. Então, Josafá vai com as suas vestes reais, parecendo que ele é o rei, e o rei Acabe está disfarçado, se escondeu para não saber que ele estava na peleja. Claro que os soldados, quando vão ver o rei Josafá, vão pensar que o rei de Josafá é o rei de Israel. Josafá quase perde a vida por uma aliança com Acabe. Deu ordem, porém, o rei da Síria
aos capitões e os carros que tinham dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Então veja bem que o rei da Síria já tinha dado ordem aos seus soldados para que eles não gastassem energia com os pequenos, nem contra grande, mas que eles procurassem matar o rei de Israel. Porque ele sabia que matando o rei, o povo ficava disperso, como a profecia de Micaías, o povo ia ficar como ovelha, né? Ferirei o pastor, e o rei às vezes era chamado de pastor, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, quem é que está com as vestes reais? Josafá. Josafá quase morre por uma aliança errada. Disseram: esse é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Está vendo? Eles não estavam interessados em lutar com mais ninguém, senão com o rei. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Por pouco, se não fosse o clamor de Josafá e o livramento de Deus, Josafá tinha morrido nessa batalha. Porque Acabe se disfarçou, Acabe não se vestiu de rei. Olha como aqui nos ensina como é perigoso certas alianças. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Foi Deus que ajudou. Quando eles viram: esse não é o rei de Israel, é outro rei aí. Aí deixaram de seguir a Josafá. Mas Josafá quase perde a sua vida devido a uma má aliança. Então, um homem, na sua simplicidade, lembra que o Acabe lá está disfarçado, ele está vestido com outras vestes. Então, um homem, na sua simplicidade, armou o arco, então mandou assim a flecha, fosse aonde fosse, e feriu o rei de Israel entre as junturas. Então entrou bem entre as junturas da sua armadura, entrou a flecha e a couraça. Então, bem na brecha, ele estava com uma couraça e tudo, aquele homem tirou um arco por atirar, a flecha foi certeira no rei de Israel. Deus havia dito que ele iria cair. E ó, pum, acertou entre a juntura do coração. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Ele sentiu a flecha foi certeira. O homem atirou sem querer, mas a flecha foi certeira nele. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Pôs-se o sol e o rei de Israel vem a morrer. Com isso, nós concluímos o capítulo 18. Então, nós estudamos o capítulo 17, 18, essa aliança entre Josafá com Acabe, quase custou a vida de Josafá, e Acabe morreu, e aqui mostrou como a palavra do Senhor se cumpriu através de Micaías. 400 profetas profetizaram. Micaías foi o profeta verdadeiro. Micaías e esses 400 profetas nos ecoa, né? A Bíblia tem uns ecos, uma história similar, nos ecoa Elias e os 400 profetas de Baal, né? Mais 450 de Acera. Então nos ecoa 400 profetas profetizando: sobe que o Senhor te dará, e vem Micaías e fala a palavra do Senhor verdadeiramente, e o rei de Israel morreu, e Josafá vai retornar à sua casa em Judá. Não é? Esse foi algumas coisas que Josafá fez. Uma delas, uma aliança errada com Acabe, se aparentou na casa de Acabe com a Thalia. Vai ser um problema essa rainha mais tarde, nós vamos ver, não é? Então, nós voltamos para continuar falando do reinado de Josafá, capítulo 19, 20. Se você gostou desse programa, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Nosso propósito é que você entenda melhor a Bíblia, não só você, mas todos que assistem esse programa. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador
Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus nos abençoe. Amém.